As 10 piores tragédias aéreas envolvendo aeronaves comerciais brasileiras é o que a gente vai revisitar agora. Olá, bem-vindo a bordo. A gente sabe que esse é um tema sempre muito delicado e especialmente delicado quando tratamos de aeronaves comerciais brasileiras, como é o caso agora. A gente sabe que algumas pessoas que vão assistir esse vídeo são parentes dos tripulantes, dos passageiros ou das vítimas em terra que foram de alguma maneira afetadas por essas ocorrências. Então é de forma muito respeitosa que a gente começa esse vídeo pedindo a cada uma dessas pessoas a anuência para poder falar nesse assunto, porque o único objetivo aqui é fazer com que, ao revisitar esses acidentes, a gente transmita, a gente pulverize o conhecimento das razões que levaram a essas tragédias aéreas. Então a gente fala sempre com o coração apertado, porque no fundo eu até estou falando de alguns acidentes que levaram conhecidos e amigos meus. Mas é necessário falar, é necessário dividir esse conhecimento, é necessário até pela memória das pessoas perdidas nessas tragédias, é importante voltar a falar desses acidentes. E é o que a gente vai fazer agora, contando, comentando e relembrando os 10 acidentes mais mortíferos que se abateram sobre aeronaves comerciais brasileiras. A primeira das 10 tragédias é aquela que enlutou Porto Alegre. O voo 99 da Pan Air do Brasil se aproximava no final do dia, começo da noite, 19h25. O Constellation já havia tentado por 2 vezes pousar, as condições climáticas eram muito adversas e a tripulação optou por abandonar essa segunda tentativa de pouso. E ao iniciar o afastamento, ainda não se sabe se para tentar uma terceira aproximação ou se para prosseguir para um alternado, voando muito baixo, Constellation chocou-se contra o Morro do Chapéu, vitimando seus 51 ocupantes. Foi, na ocasião, o pior desastre aéreo da história do Brasil e, mais uma vez, foi um acidente que provocou enorme espanto, porque a Pan Air era uma empresa respeitada e o Constellation era considerado uma das aeronaves mais seguras a seu tempo. Em nono lugar, um desastre que vitimou esse Convair 340 da Real. O voo 435 procedente de Belo Horizonte se aproximava do Rio de Janeiro. O tempo era ruim, a Baía da Guanabara estava sob forte chuva, baixa visibilidade e na hora de fazer a curva para entrar na reta final para pouso no Santos Dumont, o Convair acabou mergulhando na Baía da Guanabara, levando consigo seus 54 ocupantes. Esse acidente, até hoje mal esclarecido, provavelmente mal investigado, permanece como um dos grandes mistérios da aviação brasileira. No fundo da Baía da Guanabara, os destroços do Convair encerram um dos grandes mistérios e até hoje muita gente coça a cabeça tentando encontrar a explicação do porquê uma tripulação tão capaz e experiente teria, enfim, se envolvido num acidente fatal, um dos maiores do Brasil naquela época. Em oitavo lugar, o tristemente famoso acidente envolvendo o 727 que você vê aí, Tango Yankee Sierra, da Transbrasil. Operando o voo 303 em aproximação para Florianópolis, o jato era pilotado por um major checador da Força Aérea Brasileira, que estava sentado à esquerda e que pilotava o jato. O comandante Teixeira, muito experiente e comprovadamente muito capaz, auxiliava o major nas manobras de aproximação. O fato é que o avião desviou-se da rota prescrita, desviou-se da altitude prevista naquele ponto e, voando fora de posição e baixo demais, chocou-se com o Morro da Virgínia, próximo a Ratones, na parte norte da ilha. Dos 58 a bordo, apenas 3 sobreviveram. Foi o pior desastre envolvendo uma aeronave da Transbrasil
e uma tragédia que até hoje enluta a cidade de Florianópolis. Esse é um acidente pouco conhecido. O DC-8 Spanair, operado pela Varig no serviço 837, procedente de Beirute com escalas em Roma e Lisboa, acabou se chocando segundos antes do pouso com casas em um bairro residencial perto do aeroporto de Monróvia, na Libéria. O jato entrou baixo demais, as condições de visibilidade eram muito ruins na hora do acidente e a tripulação, que já havia tentado o pouso 2 vezes, infelizmente, acabou descendo além dos limites preconizados na carta de operação do aeroporto. 56 fatalidades dentre os 91 ocupantes. Foi uma tragédia de difícil entendimento por que um comandante tão experiente cometeria um erro tão crasso de pilotagem. Outro acidente muito triste envolvendo um quadrimotor da Varig foi esse aqui, que vitimou o Victor Juliette Bravo, segundo o 707 recebido pela companhia. Em aproximação noturna para Lima, Peru, por razões até hoje desconhecidas, a tripulação afastou-se do procedimento habitual back course, que é bastante conhecido e bastante simples para quem é um piloto experiente ou tripulante experiente. Nunca saberemos exatamente o que aconteceu no cockpit, mas o fato é que o jato estava perdido em meio à sua aproximação, entrou voando no Cerro de la Cruz, sem deixar chance de sobrevivência a nenhum dos 97 ocupantes. Uma tragédia que provocou o cancelamento dos voos para Los Angeles por um período e que deixou a Varig apenas com um Boeing 707 em operação. Outra tragédia muito conhecida, tristemente famosa no Brasil, foi o acidente do voo 402 da TAM, operado justamente por esse Fokker 100 com essa pintura especial, o Number One. Logo após decolar, o jato sofreu uma pane pouco habitual. O reverso de um dos motores foi acionado em pleno voo, fazendo com que a pilotagem se transformasse em algo absolutamente complicado, se não impossível. O comandante Moreno ainda tentou recuperar o controle da aeronave, mas não havia altitude nem potência suficientes para salvar o dia. 99 fatalidades, um olho roxo na reputação da TAM, questionamento se Congonhas deveria ficar aberto ou não, e a própria imagem do avião Fokker 100 entrando em xeque são consequências desse triste acidente, que mudaria para sempre uma série de coisas na aviação brasileira. O acidente com o voo 820 é um dos mais famosos e um dos mais mal explicados. O que eu sei é que a teoria de que o fogo começou no lavabo não tem fundamento. A origem do fogo foi em outro lugar, foi no porão de cargas, e mais eu não quero e nem vou falar. Eu só posso afirmar que esse é um acidente estranho, mal explicado. As autoridades francesas simplesmente se limitaram a dizer que a origem do fogo era desconhecida, o que por si só é um verdadeiro absurdo, porque a gente sabe que incêndio deixa sim impressões digitais, claramente é fácil perceber, sobretudo com um avião que estava de certa forma preservado em sua estrutura, é muito fácil descobrir a origem do incêndio. Mas o relatório ele não é conclusivo, diz que um fogo de origem em local que não pôde ser determinado derrubou o Boeing 707 da Varig. O resto é história. Outra coisa que é fato: todos os relatórios da Varig ficavam guardados numa sala, na sala de segurança da empresa, menos esse. O relatório desse acidente ficava na presidência da Varig. É estranho, não é? Em junho de 1982, o Boeing 727 Sierra Romeo Kilo entrou voando na Serra da Aratanha, próximo a Pacatuba, Ceará, matando seus 137 ocupantes. A tripulação percebeu que o jato voava baixo demais. O primeiro oficial chegou a alertar o comandante da presença de morrotes
que eram visíveis desde o cockpit, mas não houve tempo para corrigir a rota. O avião havia abandonado o plano de voo por instrumentos e se aproximava visualmente da cidade de Fortaleza numa noite clara, mas desceu rápido demais e muito antes do ponto ideal de descida. E a consequência foi essa daí. 137 mortos nesse que foi, naquele momento, o pior acidente em número de vítimas fatais da história da aviação brasileira e seria também da própria VASP, Viação Aérea São Paulo. A colisão de um jato Legacy com o Boeing 737-800 da Gol em 29 de setembro de 2006 provocou, então, o acidente mais mortífero da história da aviação brasileira. Sem controle, o Boeing 737-800 mergulhou, sua asa esquerda cortada ao meio pelo winglet do Legacy, com o qual havia acabado de colidir, e nesse mergulho descontrolado, a estrutura não resistiu e acabou se despedaçando em pleno voo. Nos dias e semanas seguintes, um incrível esforço foi feito para resgatar as vítimas e tentar elucidar as causas dessa colisão, que acabou levando a aviação brasileira a entrar em transe e seria o estopim para uma ocorrência muito única conhecida como apagão aéreo. O fato é que o Brasil ainda tem muito o que fazer na área de evolução do controle de tráfego aéreo. O acidente do voo 3054 é até hoje o que mais fatalidades provocou envolvendo aeronaves comerciais brasileiras. 199 mortos foi a consequência desse A320 visto na foto, que pousou e sem um dos reversos em operação, fez com que a tripulação perdesse o controle do jato, pousando numa pista curta, escorregadia, com condições adversas, tanto no asfalto como climáticas, ainda ventava muito, enfim, nada parecia conspirar a favor da sorte dos 199 ocupantes da aeronave e das pessoas que perderam a vida em solo também. Foi a mais triste tragédia da história da aviação comercial brasileira, com quase 200 fatalidades, e novamente provocou uma série de decisões que acabaram por impactar para sempre a história da nossa aviação. Mais uma vez, a gente volta a esse tema que é especialmente dolorido porque a gente acabou de ver os 10 acidentes que provocaram mais vítimas envolvendo aeronaves comerciais brasileiras. A gente sabe que tem gente que está assistindo aqui que é parente, amigo, enfim, que foi vitimado diretamente por essas tragédias. E novamente eu repito, a única coisa de positiva que a gente pode levar ao estudar esses acidentes é fazer com que na cadeia do conhecimento mais pessoas possam entender as causas que provocaram essas tragédias, de maneira a evitar que elas se repitam. Então é de uma forma muito respeitosa que a gente tentou tratar desses acidentes, porque na verdade esse é o preço mais elevado que a aviação nos cobra, vidas humanas. E é através do entendimento das causas que provocam desastres aéreos que a aviação se transformou no mais seguro meio de transporte de todos os tempos para a humanidade. Espero que você tenha gostado da nossa abordagem, que sempre é muito séria e respeitosa com o tema, e espero ver vocês sempre aqui em um dos vídeos do canal. Um grande abraço.